Não, existem práticas mais diretas. Que nós já falamos assim brevemente sobre isso. Mas agora nós estamos entrando num núcleo duro, porque mesmo que a gente use práticas mais diretas, nós temos o defeito da intelectualidade. Então nós precisamos entrar nesse núcleo duro da intelectualidade e explodir tudo. É o que eu estou tentando. Mas essa resistência é assim, se a gente entra com uma roupa de malha num bosque, nós vamos trancar em espinhos, vamos trancar para todo lado. Assim, né? É isso que está acontecendo, nós estamos entrando, ou seja, está sendo efetivo. Estão aparecendo todos os ganchos, todas as coisas. A gente só tem que ter paciência de soltar e ir andando. Né? Porque se aqueles ganchos trancaram, porque eles existem, eles estão lá. E o caminho é esse, é olhar um por um e dissolver tudo. Agora, se nós quisermos treinar para a vida cotidiana de uma forma mais direta, nós podemos treinar a partir dessa noção que eu estava sugerindo para vocês, de reconhecer que nós só podemos praticar compaixão quando a nossa mente está menos obstruída. Uma prática de compaixão é uma prática maravilhosa. Vocês não pratiquem compaixão como quem se constrói compassivo, mas pratiquem compaixão como quem está exercendo a liberdade frente a suas próprias construções. O obstáculo da compaixão é justamente a nossa fixação, a fixação de vários níveis, assim. Então, quando nós vamos praticar compaixão, esse é um método que vai testar a nossa compreensão da vacuidade. Então, esse é um processo. De uma forma direta também, vocês podem praticar essa habilidade de ouvir. Por quê? Porque a nossa prisão, ela se dá pelo fluxo mental. Então, a nossa habilidade de ouvir o outro é uma habilidade de não ficar preso a esse fluxo mental. Então, a gente já está exercendo diretamente, nesse caso, compaixão e liberdade. Né? Esse é um método direto, que não tem nenhum raciocínio dentro disso, a gente experimenta imediatamente. Assim. Agora, se a gente retomar esse tema da esfera, né? Então a gente pode ver... A gente tem uma vacuidade no sentido cognitivo. Então, essa vacuidade cognitiva ela é mais geral do que a vacuidade no sentido da matéria propriamente. Então nós começamos a analisar dessa maneira. Aí nós vemos que surgiu o objeto e, sem que a gente percebesse, esse objeto parece separado e parece dotado de propriedades ele mesmo. E não só parece separado, dotado de propriedades ele mesmo, como ele nos indica coisas. E aí nós tínhamos ido até o ponto onde a esfera era alvinegra. Aí todo mundo riu, acabou. Mas esse aspecto da esfera alvinegra, que a gente pode fazer uma esfera rubro-negra. A gente vai pensar em segunda divisão, não? Uma esfera azul, assim, né? De compaixão agora, né? Então, nós começamos a olhar dessa maneira, uma esfera verde e amarela, né? Então, qual é a diferença entre a esfera verde e amarela e a esfera, por exemplo, rubro-negra? Ou a esfera rubro-negra e a esfera alvinegra? Né? Na verdade, todas elas são o quê? A luminosidade da minha mente produzindo a esfera. Mas, de acordo com como eu construo essa esfera, eu construo o observador. Porque eu construindo uma esfera, tem observadores que ficam... que surgem através do riso. O observador ri. Então, há uma inseparatividade dessa forma, mas eu não vejo isso. Eu penso que a propriedade da esfera, ela é da esfera. Mas o ponto importante que eu queria salientar para vocês é assim, todo objeto ele tem algo que ele produz, algo que ele indica.
Então, quando ele tem um conteúdo interno, sutil. Então, ao olhar o objeto, ele tem um princípio ativo. Esse princípio ativo do objeto é a base da noção de karma. Ele vai terminar, ele é o primeiro embrião desse processo. A isso nós vamos chamar de responsividade. Então, ao manifestar a percepção de um objeto, o objeto não é neutro, ele indica alguma coisa. E aí, quando ele indica, se nós nos prendemos à responsividade, ele nos indica uma outra experiência, nós vemos um outro objeto. Esse outro objeto, ele nos indica também um outro objeto. E eu fico preso à dinâmica do processo. Eu não fico preso aos objetos. Eu fico preso à dinâmica do processo. Então, os objetos são vazios, mas eles impulsionam, e essa dinâmica, ela efetivamente produz uma solidez. Então, esse é o segredo pelo qual a prisão passa a existir. Esse é o processo. Agora, quando a gente retorna ao ponto, nós vemos a esfera alvinegra não está na lista branca e preta, a lista branca e preta que eu estou sentindo. Esse é um processo inseparável do observador. Então, eu vou tirar da esfera alvinegra o aspecto alvinegro que eu estou vendo. Isso é uma visão que eu posso dizer filosófica, mas isso me introduz uma liberdade. Ou seja, eu não preciso ficar preso à resposta que aquilo aparentemente produz. E essa liberdade é que eu quero. Se eu ficar preso àquele aspecto, aí naturalmente surge um mundo de significados e eu estou palmilhando só alguns aspectos desse mundo de significados. Mas eu posso me liberar desse elemento. Então, esse aspecto de liberação é o aspecto importante para nós. Aí nós recuamos novamente. A gente vai ao ponto em que essa esfera foi criada. E eu vejo que existe um princípio ativo que é o mesmo que me permite criar ela dourada, alvinegra, azul, vermelha, né? Do jeito que eu quiser. Assim. Aí eu olho que esse princípio ativo, independente da forma, ele está sempre presente. Então, isso eu guardo. Eu guardo como o quê? Como uma liberdade que eu tenho de produzir também formas. Então, tudo isso eu vou colocar naquela expressão confiança no Prajnaparamita, confiança na perfeição da sabedoria. Essa confiança significa assim, quando eu quero produzir, eu produzo. Quando eu quero me liberar do que foi produzido, eu me libero do que foi produzido. Então, nós precisamos experimentar isso e ver esse processo ocorrendo. Quando nós não temos isso, isso também acontece. Só que acontece, nós vamos dizer, devido à impermanência ou devido ao tempo. Esse é um nome que a gente dá para o fato de que as coisas, ora, são de um jeito, mas porque elas não são sólidas, não há rigidez nisso, mais adiante elas podem surgir de outro jeito. Então, por exemplo, voltando ao nosso mundo dos sofrimentos, eventualmente nós temos uma perda. Aí nós choramos durante um longo tempo. Se alguém pergunta por que você está chorando, a gente diz, eu perdi tal pessoa, tal situação. Especialmente as pessoas nos produzem essa tristeza. Então nós perdemos essa pessoa. Por isso eu choro. Aí passa 5 anos e a gente encontra a pessoa. Você está sorridente? Ele voltou? Não, ele não voltou. Arrumei um muito melhor. Então, mas você não tinha chorado porque ele foi embora? E ele não voltou e você parou de chorar? Então você não chorou porque ele foi embora. Isso
situação é grave. Eu chorei por quê, então? Conclusão, nunca chore. Mas o ponto é esse. Por que nós choramos? Como é que foi isso? Então nós vamos vendo que aquilo que é rígido, aí a gente olha as fotos. As fotos mudaram também. Como é que a foto pode mudar? Porque a foto era vacuidade também. Então aquela liberdade, ela já existia. Nós não vimos isso. Mas aquela liberdade já existia. Aí nós precisamos do quê? Da impermanência de verificar. Não, o tempo passou, vem a impermanência, tudo muda. Tá bem? Mas nós podemos usar esse princípio imediatamente. Ou seja, a liberdade. Nós não precisamos ficar fixados e depois experimentar que tem que ter haver uma passagem de tempo e muitas outras experiências, até que então a gente muda. Então nós podemos entender isso imediatamente. Mas se a gente não entende imediatamente, nós vamos entender isso através da impermanência, porque a impermanência existe. Então a impermanência é o ensinamento, porque quando a gente não entende vacuidade, a gente entende impermanência. É isso que eu quero perguntar. Se não entendendo completamente vacuidade, se eu posso usar a impermanência. Permanentemente usar a impermanência como um caminho. Aí é óbvio que aquilo é impermanente, por quê? Porque nunca foi sólido. É simples. E nós podemos também perceber que nós voltamos ao passado e podemos chorar de novo se a gente quiser. Basta o quê? A gente retornar ao conjunto artificial que nós habitávamos e novamente colocar a solidez naquilo. Aí choramos tudo de novo. É assim. E aí com isso nós percebemos a substancialidade da realidade. Nós não estamos fazendo isso para gerar uma teoria sobre a realidade. Mas nós estamos gerando isso, nós estamos palmilhando isso para ganhar mais espacialidade em relação às nossas experiências. E assim nós podemos mais facilmente nos valer dessa sabedoria que é a perfeição da sabedoria. Prajnaparamita. Desculpa. Os seres iluminados, esse princípio ativo, ele atua como que é? Os bodhisattvas, eles têm isso residente. Eles abandonaram o Prajnaparamita já. Eles abandonam o Sutra. Eles ficam só com a confiança. O Sutra é o caminho que nos leva à confiança. É um ensinamento, aliás, não só um ensinamento, ele é um conjunto de sugestões de meditação. Ele é um roteiro de meditação. Cada afirmação ali é para nós contemplarmos e experimentarmos. Quando a gente experimentou aquilo tudo, podemos descartar o Sutra. Não precisamos mais do Sutra, porque nós temos a confiança. A gente não precisa lembrar o Sutra. A gente lembra o Sutra para poder, no meio do caminho, não se esquecer o que a gente tem que praticar. Esse Sutra, por exemplo, no Zen, ele é recitado diariamente. Ele se torna um conteúdo que nós vamos utilizar na meditação. Nós estamos sentados, como a gente está recitando aquilo sempre, termina aquilo retornando. Mas muitas vezes as pessoas apenas pegam as palavras como sons e elas não avançam. Mas tem um dia que a pessoa tantas vezes recitou aquilo, que um dia ela perguntou: o que é mesmo que eu estou recitando? Deve haver alguma coisa profunda nisso. E aí nós também podemos entender dessa maneira. Eu acho que a maioria dessas práticas budistas em língua estrangeira deveriam ser totalmente traduzidas para o português. Mesmo com todo o apelo que existe, né, por parte dos religiosos, eu acho que, por exemplo, eu fiz durante muito tempo Zen e um monge recitava o Prajnaparamita em japonês. Ora, se a gente não entende a dificuldade de entender em português, você vai ver em japonês. Né? Então, quando eu peguei as traduções, é mais fácil, menos difícil. O japonês eu não ia entender. Agora, para muitas pessoas não faz diferença.
português ou japonês. Eu acho que é interessante também recitar nas línguas, nas outras. Porque tem o som que os mestres recitaram, né? Tem um Aguru Yoga ali dentro. É sempre bom a gente conhecer o que está escrito. Mas não tem nenhum problema da pessoa também recitar e ler, estudar aquilo. Então, entender o que está falando. Eu acho, por exemplo, o estudo do Prajnaparamita, eu uma vez estudei aquilo, diagrama por diagrama. E é muito interessante fazer isso, mesmo só comparando, né? Porque a gente vê aquele mesmo diagrama se repetindo em diferentes momentos. A gente entendeu num lugar, a gente diz, aqui também é aquilo, aqui é aquilo de novo. A gente começa a cruzar. Mas você tirou do tibetano, né? Eu tirei do chinês, japonês. Mas o Prajnaparamita original, que língua seria? É sânscrito. Pois é. É a mesma coisa, dá para pegar em sânscrito e fazer isso. Então já houve uma tradução. Bom, então nós estamos fazendo essa prática. Nós estamos olhando a Vidya. Aí a gente pode olhar como que a Vidya se estrutura. Então, por exemplo, nós temos essa visão do objeto. A visão do objeto, ela é substituída ou ela é impregnada pelo impulso que o objeto proporciona na nossa mente. Então nós ficamos com um aspecto dinâmico. Nós vamos de um objeto para o outro. Então quando nós começamos a olhar dessa maneira, nós vamos ver que há uma inseparatividade que nós podemos testar. Ou seja, a luminosidade, ela pode nos fazer criar outras aparências. Então, se eu estou preso ao impulso que o objeto produz, eu fico preso àquela forma do objeto produzindo aquele impulso. No entanto, eu posso recuar e eu mesmo posso testar, produzir outras aparências para aquele objeto. Então, isso na nossa vida é muito útil. Muito, muito útil. Por exemplo, mesmo para um cientista, que ele esteja olhando a realidade de um certo jeito, os conceitos que ele tem sobre a realidade impedem que ele veja além dos conceitos. Então, o conhecimento que ele já adquiriu é uma névoa que impede que ele veja adiante. Então é necessário essa habilidade de nós recuarmos para poder olhar novamente. Na nossa vida cotidiana nós temos muitas situações nas quais nós tomamos decisões erradas e passa alguns anos a gente diz, se eu tivesse percebido tal coisa que eu vejo agora, eu teria tomado outras decisões. Então nós estamos falando de avidya. Naquele momento a gente pode ter pensado, não, eu não quero ver assim, eu quero ver diferente. E nós recuamos, tentamos olhar diferente, mas a gente não consegue olhar diferente. Aí tudo bem, aí nós tomamos as decisões de acordo com aquilo que a gente via. Aí passa o tempo e a gente diz, faltou um detalhe. Por que ninguém me avisou isso? Por que ninguém me disse isso? Ninguém viu. Agora estamos aqui, com essa situação difícil. Como que nós vamos resolver isso? Então nós nos vemos perfeitamente presos. Tudo isso é avidya. Agora, a avidya vai se estruturando de um jeito tal que nós não percebemos que não percebemos. E aí desce a névoa preta. Aí nós olhamos o universo como apenas a experiência do que nós vemos, sem perceber que a experiência do que nós vemos impede a experiência de ver. Aí surge a noção de loca. Ou seja, nós vemos um mundo. Então, enquanto nós estamos aqui passando os olhos, nós estamos dentro de um loca. Ou seja, um mundo limitado. Então, nós podemos entender perfeitamente essa noção de loca, porque a radiação que atinge o nosso olho, ela é muito mais ampla do que a radiação que eu noticio com um órgão.
mas eu não percebo que eu não vejo. Então, tudo que eu vejo é um mundo naturalmente limitado, mesmo sob o ponto de vista convencional. Então, eu estou dentro de um loca. Estou dentro de um loca físico. Mas eu estou dentro de locas cognitivos. Vamos imaginar assim, século XIX, os físicos olhando a realidade a partir da visão clássica da física. Eles estavam olhando tudo dentro de um loca cognitivo. Essas lâmpadas, por exemplo, não poderiam ser concebidas. Esses aparelhos não tinham como surgir. Era um loca cognitivo. Eles olhavam o mundo, eles viam certas coisas. Porém, apareceu um ou outro ponto que não era possível de entender dentro daquele conjunto cognitivo. E esse pequeno furo foi o canal de comunicação com uma realidade bem mais ampla. Essa realidade mais ampla, quando ela se abriu, ela possibilitou o surgimento de toda a eletrônica, por exemplo. E aí surgiu uma outra visão de mundo com outros recursos tecnológicos. Mas esses recursos tecnológicos, essa visão de mundo, ela poderia ter surgido muito antes. Ela não surgiu porque os nossos olhos, eles esbarravam naquilo que se via. A gente não via justo porque nós já estávamos presos a visões. Então é como o Buda diz, aquilo que está diante dos seus olhos é a névoa que lhe impede de ver. Então, a vida é assim, não só impede de ver, como impede de ver que não está vendo. E assim o mundo ele se solidifica. O nosso loca cognitivo, quando nós olhamos para as coisas, nós temos perguntas e respostas. Nós só estamos aferindo coisas. Então, se a gente não tiver as perguntas, quando olhar, a gente não tem as respostas. Mas as perguntas estão na dependência do universo cognitivo que a gente estiver habitando. Então, o loca cognitivo, ele aprisiona o loca físico, a experiência física. Só que o loca físico, ele tem suas próprias ignorâncias ainda. Porque dentro do loca cognitivo existe, ou seja, dentro de avidya, existe a noção de separatividade, naturalmente. Então surge a noção de que o observador ele é neutro em relação ao objeto que ele vai observar. E esse é um problema sério, que nós vamos ter que enfrentar na física quântica, por exemplo. Porque isso não é uma realidade. Então essa é uma abordagem cognitiva que limita o que eu vou ver no mundo e as propriedades que eu vou ver também. Agora essa questão, vamos dizer, mais abstrata, ela vai, no budismo, ela vai ser resolvida por um fato óbvio. Por exemplo, os pontos não existiam e passaram a existir. Os quadrados não existiam e passaram a existir. Ou seja, há um princípio construtor, há um princípio que produz o novo. Então essa é mais uma indicação dessa natureza incessante e luminosa que vai produzindo os universos cognitivos. Existe a verdade de que nós estamos presos no universo cognitivo, mas a verdade maior é que nós não estamos presos. Então, aí nós vamos olhando esse ponto. Agora vocês sempre voltem a essa questão, ou seja, nós temos liberdade ou não temos liberdade. Aí nós vamos vendo que a gente tem liberdade. Então, a razão dessa análise é nós estamos entrando com um olho de liberdade como se fosse uma lanternazinha num lugar escuro. Nós estamos botando uma luzinha aqui, pá, aquilo também é livre, aquilo também é livre. Estava tudo difícil, mas agora lentamente nós vamos penetrando, né, e nós vamos encontrando tesouros, em certo sentido, né, porque aquilo que antes era obstáculo agora vira um tesouro, vira alguma coisa brilhante. Né. Então nós estamos entrando aonde? Nós estamos entrando em Alaya Vijnana. Ou seja, nós estamos entrando nós reconhecemos agora o loka, mas esse loka, ele está dentro de uma região maior ainda. Uma região onde há todos os tipos de manifestação que nós podemos discriminar tomando uma certa abordagem. Então, e um conjunto de experiências que a gente já teve.
Então é como se fosse o depósito de todas as experiências. E assim nós habitamos segundo as paisagens que nós estamos limitados. Então essas paisagens, elas são um conjunto menor dentro desse conjunto maior. E essas paisagens, elas podem se deslocar ali dentro. Essa é a razão pela qual agora nós estamos no reino humano, nós estamos no loco humano. Tudo que nós olhamos pertence ao reino humano. Nós temos dificuldade de ver o reino dos deuses, o reino dos semideuses, o reino dos seres famintos, o reino dos infernos. Nós temos dificuldade de ver isso. Mesmo se aparece alguma pessoa que está nitidamente conectada a um desses reinos, aquilo parece estranho. A gente como que rejeita, nós não entendemos bem aquilo, a gente não tem linguagem. Nós temos dificuldade de penetrar naquele mundo, ver a pessoa naquela situação e desenvolver uma linguagem que possa ajudá-la. Nós temos essa dificuldade, porque nós estamos em locais específicos, nós estamos em paisagens específicas, mas não que a gente não possa eventualmente ir lá. Nós temos os elementos que nos permitem chegar lá, mas nesse momento nós estamos obstaculizados pela nossa própria experiência. Assim. A memória, de uma certa forma, ela pode ser aprisionante, né? Mas nós podemos, por exemplo, lentamente entrar nessas regiões desses conteúdos todos. Assim, uma forma sistemática de penetrar nessas regiões é analisar os métodos que nós utilizamos para validar nossas experiências limitadas. Então nós, nesse momento, utilizamos os 5 skandhas, os 18 datos, os 12 ayatanas, que são os processos que nós atribuímos realidade. Ou seja, nós atribuímos realidade à forma, às sensações, às percepções sensoriais, ao conteúdo estruturado, que são os skandhas, conteúdo estruturado dentro, e às consciências. Nós atribuímos solidez a isso. Nós atribuímos solidez aos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, ou seja, pele, né? E mente. Nós atribuímos solidez aos objetos dos olhos, objetos dos ouvidos, etc. Então nós vamos analisar, são 6 sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, né? Na verdade eu já nomeei os órgãos, né? Então seria a visão, audição, olfato, paladar, tato e mente. Nós olhamos esses 6. Esses 6 têm os seus objetos, os seus órgãos e as suas mentes. Então nós temos 18. São 18 datos. Então cada um deles atua, né? Ou seja, nós nos valemos deles para validar nossas experiências. Então não importa qual a experiência que a gente esteja imerso, nós estamos utilizando eles. Então há uma forma da gente reduzir muito a nossa análise se a gente simplesmente se a gente analisa o instrumento que nós estamos utilizando. Porque aí, tanto faz, se eu estou olhando uma esfera ou um cubo, eu estou olhando através daquele mecanismo. Então eu analiso o mecanismo. Aí eu percebo que esse mecanismo todo ele é vacuidade. Então isso faz parte do processo pelo qual eu vou gerando o que nós vamos chamar mais adiante confiança no Prajnaparamita. Eu vou analisar também os 12 ayatanas. Os 12 ayatanas são os 12 elos da originação interdependente. A vidya é vacuidade. Então como que eu vou dizer que a vidya é vacuidade? Aqui nós estamos olhando como que surgiu a vidya. Mas vocês vejam, a vidya está ali, mas não precisa estar. Não tem nada que seja sólido em avidya. Eu não vejo, mas de repente eu posso começar a ver. Então eu não posso dizer que a avidya seja sólido. Não é. A realidade de avidya, não há avidya dentro de avidya. Por isso a liberação é possível. É maravilhoso isso. Então, a avidya
não é sólido. Eu não posso nem dizer que há a extinção de avidya. Porque para haver extinção de avidya tem que ter existido avidya. Mas quando eu olho dentro de avidya não tem avidya. Só tem a natureza luminosa da mente produzindo aparências e produzindo todas as coisas. Não tem nada ali dentro que não seja apenas isso. Então não tem nem avidya, nem a extinção de avidya, porque nunca teve avidya. É aí que faz sentido a gente dizer ha, dizer 2 vezes a sílaba ha. Ou muitas. É assim. É maravilhoso que a gente ria dessa forma, né? E quando a gente encontra a coisa, entende, a gente E é mesmo, ou seja, a luminosidade em todas essas coisas. Sílaba A significa essa luminosidade. Então nós estamos olhando dessa forma. Então não tem esse avidya, não há essa prisão, nunca houve isso. Mas aí a gente de novo olha, mas como que não há? Há avidya. Aí nós olhamos o mecanismo pelo qual aquilo passa a existir, como que a nossa visão fica presa, como que os pontos passam a existir, como que nós saltitamos de um para o outro, nos prendendo a esses significados todos. Né? Aí nós construímos... Como? Também não. Sempre houve. Uma seres a salvar. Não há seres a salvar. Isso o Buda diz no Sutra do Diamante. Mas vocês só tem que ter cuidado nisso, porque quando a gente diz não há, parece que então a experiência convencional foi eliminada, mas não é isso. É no sentido último. Então a gente vê que essa prisão ela nunca houve. No entanto, nós temos que sempre dizer não há, mas há. O sentido absoluto ele não dissolve o sentido convencional. Né? Mas o que o sentido absoluto nos oferece quando nós vamos lidar com o sentido convencional? Ele nos oferece as liberdades de agir de outra forma. Então, mesmo que o sentido convencional esteja presente, há uma liberdade. Vocês não pensem que esse duplo aspecto da realidade é assim: existe a realidade convencional sólida, existe a realidade absoluta sólida, elas diferentes. Não. Dentro da realidade convencional, há a liberdade que ela mesma não permite que se veja, mas a liberdade está ali dentro. Não há separação entre a verdade convencional da absoluta. Né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que só há a verdade absoluta. Então, a dupla verdade, que é conceituada por Nagarjuna, por exemplo, ele vai falar sobre a dupla verdade. Né? A dupla verdade, em verdade, é uma única. Então esse é o ponto, assim. Ou seja, não há nada que não seja a natureza absoluta. Nós estamos liberados, não há vida e morte, está tudo resolvido. Né? Esse é o ponto. A gente pode não ver, mas tudo bem. A impermanência vai mostrando para nós que aquilo que parecia completamente sólido, aprisionante, aquilo também cessa. Aí nós vamos olhando tudo isso. Só que quando cessa uma coisa, nós já construímos outra. Então a gente se diverte, nós vamos passando de uma coisa para outra, vamos passando de um reino para o outro, e isso é o que se chama ciclos de mortes e renascimentos. Então, quando o Buda vem, ele libera essa aparentemente inevitável sequência de surgimentos e cessações, Então, a melhor definição de ilusão, melhor definição do que nós somos enquanto seres iludidos, é entender que a nossa experiência ela está presa a criações e cessações. Isso é o samsara. Nós estamos, aquilo surge, depois cessa. Surge e depois cessa. Isso é o que nós estamos... Essa é a forma como nós estamos operando a nossa mente. A nossa mente ganha o nome de mente porque ela faz isso. Mas, vamos dizer, atrás disso tem algo incessante. Esse aspecto incessante nunca se retira. Ele, aliás, sustenta essa operação. E nós temos as liberdades. Então, o nosso ponto é observar essa liberdade. Então, o Buda,
ele se torna liberto dos senhores que por vidas incontáveis aprisionaram, ou seja, as disposições mentais, aquilo que parece que chega num ponto, tu tem que fazer uma certa coisa. Ele sempre olha, ele se torna um mestre do ou não, aquilo é assim ou não, então ele sempre pode andar em muitas direções. O que eu acho maravilhoso, que é especialmente o ensinamento do Buda Sakyamuni, mas quem verbalizou mais sobre isso, quem falou mais sobre isso, foi o Guru Rinpoche, quem deu ensinamentos específicos, demonstrações específicas, né? Foi o Guru Rinpoche, que é o ensinamento de que nós podemos nos movimentar livremente, dançar em meio a essas aparências, com a consciência da liberdade original. Nós podemos surgir com o corpo de arco-íris, nós podemos surgir sobre uma flor de lótus, com a única substancialidade da natureza sutil da mente. Nós podemos surgir só assim. Então esse é o ensinamento de Guru Rinpoche. Eu tenho dificuldade de entender nessa situação, é lógico que eu vou entender porque eu também passei, mas o que move então no caso essa pessoa? O que move? Ela usa a liberdade da mente não obstruída. Como é que é a ação? A ação é assim, entendendo. No cristianismo se fala muito, por exemplo, da graça, né? Em determinado momento, a graça vai atuar sobre um ser, um santo, um ser iluminado. E o budismo não fala sobre isso, né? Então, nesse caso, essa pessoa agir no mundo, ela agiria movida por quê? Isso eu não consigo. A pessoa vai praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Vai praticar as 4 qualidades incomensuráveis das 6 perfeições. Isso já é a terceira etapa, a etapa da ação. Mas quando a pessoa vai praticar esses 10 aspectos, ela vai praticar porque a mente dela não está obstruída. Se a mente estivesse obstruída, quando ela olha para as coisas, ela não consegue praticar compaixão. Ela não consegue praticar amor. A alegria não vai brotar dessa forma. Ela não tem nenhuma equanimidade. A moralidade é um problema. Né? Generosidade, sob condições. A paz não vai existir. Não tem a energia constante. A concentração é muito difícil. E a sabedoria é uma sabedoria convencional. Então a pessoa, porque a mente se torna não obstruída, ou progressivamente não obstruída, a pessoa consegue olhar não mais centrada na figura de um observador preso a um objeto, respondendo a esse objeto. Ela não está mais olhando assim. Ela está com a mente não obstruída. Ela pode ter essa experiência, ela reconhece a experiência que os outros têm, mas ela não fica presa nisso. E por isso ela é capaz de ajudar os outros. Ela legitimamente não pode nem ser chamada de pessoa. Isso seria o que? Uma força cósmica? Essa tentativa da gente dar um nome para isso, ela brota do hábito que nós temos de, no mundo separativo, nós surgimos como observadores e começamos a nomear as experiências como separadas de nós. Então agora é só abandonar o hábito. Aí nós não precisamos nomear. Sempre que a gente nomear, é uma construção. A gente pode até nomear, mas aquilo vai ser passível de crítica. Quando a gente nomeia, a gente tem a sensação de que surge uma solidez. Que há algo no sentido convencional. Mas nós estamos abandonando essa noção. A gente sabe que tudo aquilo que a gente pode apontar como um observador apontando é um objeto dentro desse mundo dos 12 elos. Todos os dharmas são vacuidade, ou seja, tudo aquilo que eu apontar separado de mim é vacuidade. Então nós estamos encerrando, né? Depois nós vamos voltar às 14, é isso? Às 14, né? Aí eu vou dizer algumas palavras mais para a gente se despedir e nós vamos ter surpresas.
Você ainda vai falar sobre o que Shagdu falou para você quando ele perguntou como é que era a sua meditação, aí ele disse para você, corta. Foi só isso. Mas aí você poderia... Corta ou não corta? Não, ele disse não corta. Não corta. Não corta o que surge. Não para as projeções. Ele não disse não para as projeções, ele disse não corta. Porque existe a instrução de corte. Ele deu a instrução, não corte. Que é para superar a disciplina. Ele superando a disciplina. Eu não queria dizer que desencarnou, né? Mas pode perguntar para ele. Pode perguntar.